Boa noite a todas e a todos. Eu me chamo Luiz Paulo, sou colaborador da Casa de Francisco de Assis e para mim é uma imensa alegria estar novamente participando desse trabalho lindo que a Casa de Francisco de Assis promove e ainda virtualmente, e hoje teremos como tema Allan Kardec. Para iniciarmos, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel a Francisco de Xavier. Vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Isso está em Paulo 2 Coríntios 4, 7. Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda os semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos, com o apóstolo Paulo, de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Assim, após a leitura da página, vamos então fazer a prece inicial. Querido Mestre Jesus, Francisco de Assis, bons amigos espirituais, que a luz que vem de Ti, Jesus, possa nos abençoar, nos instruir, nos inspirar nesse momento em que compartilhamos energias de muita alegria e de muita satisfação por poder reservar momentos em que falamos do Mestre Jesus, falamos de Allan Kardec, dessa doutrina de amor que o Senhor nos enviou. Muito obrigado por tudo, Jesus, e que possamos assim iniciar o trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos iniciar com o tema, que é o tema falando de Allan Kardec. Então, inicialmente, eu gostaria já de prevenir os irmãos que não se trata aqui de falarmos de Allan Kardec apenas da biografia dele, de datas, de momentos, de cronologia. Nós vamos seguir uma vertente distinta. Nesse momento, nós vamos tentar falar um pouco mais do amor de Kardec pelo trabalho da codificação. Os presentes que foram dados e que são dados a nós a partir da doutrina espírita. E vamos iniciar a nossa caminhada, a nossa jornada, por uma questão que é quase uma prerrogativa de quem fala de espiritismo, que é o nada acontece por acaso, que se transformou muitas das vezes em uma máxima. E essa semana, em algumas leituras que fazia, me deparei com
o tema da lembrança. E quando falamos de lembrança, é difícil falarmos de lembrança, falarmos de infância e não nos lembrarmos da casa de Francisco de Assis. E quando me lembrei da casa de Francisco de Assis, me veio em mente, e muitas casas utilizam e utilizavam, uma foto de Allan Kardec. Foto essa que até estampa capas de livro e que serve como uma referência de imagem de Allan Kardec. E lembrava dessa imagem que muito passeou pela minha cabeça na infância e que era uma referência. Assim que adentrávamos o salão do NEFA, lá estava a foto de Allan Kardec. Bom, é importante dizer que muitas das vezes aquela imagem ou essa imagem com a qual nós nos deparamos, muitas das vezes, ela é muito mal interpretada, digamos assim. Porque quando se faz uma produção, essa produção artística ou uma produção fotográfica, ela está inserida dentro de um contexto histórico. E naquele momento, a trajetória de Allan Kardec fazia com que ele tivesse de aparecer desse jeito. Kardec, ele precisava aparentar todo o seu saber através de sua imagem. Então, o saber de Kardec, a reivindicação e a defesa da doutrina espírita como ciência obrigava essa imagem. Sendo assim, nós não podemos confundir a seriedade demonstrada por Allan Kardec nessa imagem, na foto dele, com rigidez excessiva, até, por que não dizer, uma rigidez próxima à antipatia em relação aos tratos com a doutrina e da doutrina para com os nossos irmãos. Uma coisa é seriedade e vigilância, capricho pelo trabalho, zelo, comprometimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente pensar que aquela imagem está transmutada, aquela imagem que ali está na parede ou na capa do livro, ela tem que ser transmutada no dia a dia da casa espírita. Digo isso com muita tranquilidade, até porque há uma relação do sorrir com o escárnio. Muitas das vezes as pessoas têm medo do sorriso, porque o sorriso pode remeter ao deboche. E engraçado que, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo, até pela mesma releitura da doutrina espírita, que o sorriso é um diagnóstico da alma. Muitas das vezes, a gente precisa fazer um exame, vai fazer uma ressonância magnética, vai fazer um raio-x, vai fazer uma tomografia. E como é que a gente vai ver essa imagem da alma? E muitas das vezes essa imagem da alma ela resplandece pelo sorriso. Um sorriso que hoje com as máscaras ficou ainda mais caprichado, porque nós estamos aprendendo a interpretar o sorriso através do olhar do outro. Então isso é um diagnóstico, o sorriso é um diagnóstico da alma. Então nós não podemos dizer por uma imagem que Kardec era um homem extremamente rígido, que aquilo ali a gente tem que levar a doutrina dessa forma, com uma rigidez que beira a, digamos assim, a um trato não cuidadoso com os nossos irmãos. Uma coisa é seriedade, e nós temos relatos e provas, e todo o trabalho é feito com muita seriedade dentro da casa espírita e precisa ser. Mas isso não quer dizer que na relação com os nossos irmãos nós não possamos sorrir. São coisas distintas. E essa releitura que vem sendo feita e que é feita dia a dia da doutrina espírita vem nos mostrando que, por exemplo, a gente não precisa mais ler de forma tão errônea a questão de que a felicidade não é deste mundo com todo radicalismo.
Não, nós sabemos que a felicidade realmente não é deste mundo. Ela não é deste mundo pela nossa condição. Vivemos num mundo de provas e expiações. Mas nós podemos, devemos buscar a vida como momentos felizes. Até porque o Espiritismo é uma boa nova. E é sobre isso que a gente precisa também falar. Porque Allan Kardec, quando ele nasce em outubro de 1804, Kardec não nasce em um período extremamente calmo, de tranquilidade na França. É uma época de sobressaltos, é uma época de batalhas napoleônicas. Allan Kardec ele reencarna em um momento de dificuldade. Então, por exemplo, o casamento de Allan Kardec é um casamento que ocorre em 1832 e a França também vive sobressaltos. Quando ele se casa com Amélie Boudet, em 1832, a França acaba de ter um novo regime político, depois de 3 dias de insurreição, uma revolução liberal, marcada pela monarquia de julho. É um momento confuso, não é um momento tão tranquilo assim. Mas Kardec continua sendo um homem obstinado no sentido positivo de dizer, e ele vai em busca da codificação. Um homem que se entrega por um ideal, que é a codificação da doutrina espírita. E, num primeiro momento, convidado, Allan Kardec se recusa a participar e até ironiza as mesas girantes, os fenômenos, até o dia que ele se rende e vai pesquisar. E o Kardec era um homem do saber, discípulo de Pestalozzi, um homem dedicado ao saber e muito preocupado com as questões referentes à educação pública. Foi um homem que desenvolveu e publicou gramáticas da língua francesa, um homem ligado ao saber, um homem preocupado com as questões públicas que cercavam a sua vida cotidiana. Preocupado com o outro, preocupado com as crianças, com o desenvolvimento das mesmas. Ou seja, era um homem que voltava o seu saber para a produção e para a melhora do seu ambiente. O ambiente em que ele frequentava, a sociedade que ele frequentava. E, a partir daí, Kardec vai desenvolvendo todo o seu trabalho. E eu gostaria de fazer uma relação com o capítulo 10 do livro de Joana de Ângeles, que se chama Em Busca do Equilíbrio Interior, onde ela fala dos desafios da fé, que a cada dia nós temos um desafio. Cada dia a fé vai se mostrar importante no nosso dia a dia. E Kardec ele separava os momentos para que ele pudesse seguir em frente, seguir com o seu trabalho. Mas não era fácil. Não era fácil fazer publicações, tirar dinheiro do próprio bolso, ter percalços na vida comum, como ele teve, e continuar seguindo com o seu ideal, o ideal da codificação. Não era tão simples assim, e nos mostra um exemplo de que a fé ela precisa gerir a nossa caminhada espiritual. E aí, quando eu digo gerir, é no sentido de administrar mesmo. Porque nós vamos passar por percalços, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por momentos difíceis. E só a fé, irmã da esperança, vai nos fortalecer nessa caminhada que não é uma caminhada fácil no mundo de provas e expiações, mundo do qual Kardec estava inserido. E quando dizemos Kardec estava inserido, fica mais claro a necessidade de que não podemos alimentar a ilusão de que Kardec sentou um dia em uma mesa e que tudo apareceu em sua mente e ele simplesmente transcreveu tudo para os livros e está tudo feito. Não. Muito trabalho, muita disputa, muita batalha. Batalha no sentido de
colocar o Espiritismo enquanto ciência, de reivindicar esse lugar para o Espiritismo. Né? A própria fundação da sociedade faz com que ele reivindique esse lugar para o Espiritismo. Com muita perseverança, com muitas dificuldades, com adversários, mas Kardec nunca deixou de lutar por aquilo que ele acreditava e por aquilo que os espíritos orientavam que ele fizesse. Né? E uma das provas disso foi em 1858, com a Revista Espírita, quando ele, provocado, e isso é relatado na biografia de Marcelo Sotomayor, quando ele é provocado e a sua esposa pede para que ele não responda. Ele diz, não, eu preciso responder. E a Revista Espírita nasce como uma resposta, porque as sociedades científicas elas tinham produção cultural científica a partir de suas revistas. Então, a partir dali, Kardec investe seu tempo, suas energias para a publicação da Revista Espírita, que é uma revista de 1858, que nos estudos espíritas precisa e deve e vem sendo bastante estudada por grupos espíritas, não só no Brasil, mas como também fora dele. Mas, para não fugir um pouco do meu compromisso inicial, que eu falava, né, disso, que eu ia buscar uma outra vertente, não muito preso a datas, e eu gostaria de falar de alguns presentes que nos são dados pelo Espiritismo e que contam muito com a dedicação de Kardec. Bom, nós temos a reencarnação, né? E o Evangelho traz para a gente essa boa nova da reencarnação, muito explicado, muito bem detalhado, com a reencarnação, a diferença entre a reencarnação e a ressurreição, deixando-nos claro que a reencarnação faz com que a morte não exista. Nesse primeiro momento, essa informação pode parecer uma informação até certo ponto para nós que vamos pouco a pouco naturalizando isso, pode nos parecer algo muito natural e tranquilo, e aí a gente passa a compreender e acha, até por nossa vaidade, que nós somos mais especiais do que os outros, mas que na verdade o advento da explicação da reencarnação, esmiuçado no Evangelho segundo o Espiritismo, vem como uma boa nova para a gente. É muito bom você saber que a morte não existe. E a morte é uma das coisas que mais angustiam o homem. O homem, ele vive na sua esfera existencial partindo do princípio de que ele foge da morte e que também ele não sabe o que o espera depois da morte. Então, a doutrina espírita, ela vem trazer e vem levantar o véu, né? Desvendar esse grande mistério de onde nós viemos, para onde vamos. Então, é importante entendermos que esse percurso produzido por Kardec em comunhão com os espíritos, porque muitas das vezes a gente também esquece isso, que a codificação ela está em comunhão com os espíritos e comunhão com Jesus, pelo Consolador prometido, que fora prometido pelo Cristo, que também está ali no Evangelho sendo explicado. Então são presentes que nos são dados e que muitas das vezes nós não paramos para valorizar. E isso graças ao trabalho desse homem, que foi um homem abnegado, para transportar, transcrever a obra que estava pronta, mas com muito trabalho.
uma transcrição que não foi uma transcrição simples. E quando eu falo de transcrição, eu não falo de você, por exemplo, ouvir um documento, ouvir uma gravação e transcrevê-la para o papel. Eu falo de algo muito maior. E quando eu falo de transcrição é porque a obra já estava pronta. A obra já estava pronta e esperando o momento para que ela estivesse aqui estabelecendo a verdade. Nesse momento, nesse ponto de vista, é que essa boa nova se estabelece. E é importante que tenhamos em mente tudo isso que nos é colocado. Bom, em 1857 nós temos a publicação do Livro dos Espíritos, que é digamos, a obra mestra do trabalho de Allan Kardec dentro do Espiritismo. E o Livro dos Espíritos traz para a gente um trabalho e uma visão do Espiritismo, uma visão científica, mas ao mesmo tempo uma visão que não nos impede e não nos deixa longe daquilo que a gente mais precisa fazer e daquela comunhão que Kardec já imaginava desde o início do seu trabalho, que era a comunhão, e aí quando eu digo desde o início do seu trabalho, quando eu falo da obra já pronta, da sua comunhão com o Cristo. Quando a pergunta do Livro dos Espíritos versa sobre em que nós podemos nos inspirar para evoluirmos, e o nosso guia modelo está no Livro dos Espíritos, que seria e que deve ser Jesus. Então, nesse ponto, nós precisamos não esquecer disso e ter muita tranquilidade, que o Espiritismo ele é ciência, filosofia e religião, ou filosofia, ciência e religião. Né? A filosofia nos trazendo um modo de vida, um pensar, né? Ciência pela sua investigação científica e religião pelo religar, pela ligação com Deus, por fazer com que possamos novamente entrar em contato com o Mestre Jesus. Então nós temos esses 3 pontos. E um ponto também que é muito importante de falarmos da investigação de Allan Kardec é que muito se falou que Allan Kardec seria um positivista, né, pelo método de pesquisa utilizado de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. E isso é um ponto no qual nós devemos parar, refletir, pensar e não levarmos para um lado tão categórico, uma vez que o positivismo afirma sobre algo que você pergunta com respostas, digamos assim, que seriam prontas. E isso não é possível fazer com o Espiritismo, uma vez que os espíritos eles respondem por várias vezes que é preciso investigar mais. E como eles fazem isso, né? Quando eles nos dizem pobreza da linguagem humana, eles nos dão referência de fé. Então, há questões que nós ainda não conseguimos compreender. Então, não é assim dizer que Kardec era positivista. Não, ele não era positivista. A gente não pode afirmar isso. A gente pode, de repente, até ponderar e considerar que ele usou o positivismo como método científico para o desenvolvimento do Livro dos Espíritos. Mas daí afirmar que ele é positivista, mas bom, isso é uma questão mais de nível material do que de nível espiritual. E vamos então partir e continuar no nosso caminho. Então nós temos em 1861 a publicação do Livro dos Médiuns, que através deste livro, né, que vai falar de evocação dos espíritos também, a partir daí vai se trabalhar a conduta do médium, que é um outro presente para a doutrina espírita, porque ali é tratado, por exemplo, na explicação sobre obsessão. Então, nesse modo de agir e de viver, o médium tem ali
a possibilidade de, digamos assim, de um manual, pobreza da linguagem humana, tá? Um manual para que ele estude, que ele se desenvolva e que ele possa trabalhar dentro da casa espírita. E essa releitura, as novas leituras que chegaram, porque o Espiritismo ele não termina em Kardec, né? E as novas leituras que chegam com auxílio dos bons espíritos, que, como eu citava há bem pouco tempo, Joana de Ângeles, que vem nos ajudar. Nós temos a presença de Emmanuel com suas mensagens também, como nós lemos aqui em Palavras de Vida Eterna, que vai nos ajudando a entender e progredir. Isso é porque eu estou citando dois, tá, gente? Que vão nos ajudando a seguir, a prosseguir, a caminhar e a entender um pouco mais da doutrina espírita, né? E o livro dos médiuns vem nos ajudar nesse ponto. E nós temos, nesse trabalho imenso de Kardec, em 1865, O Céu e o Inferno, que, como eu estava dizendo antes, né, como é o poder do desvelar, do descobrir, né, que o francês usa muito o verbo dévoiler, é exatamente isso, é tirar o véu, entre a questão do céu e do inferno, né, que muitas das vezes se imaginavam ou se criavam imagens sobre o céu e sobre o inferno, que vai haver toda uma discussão dentro do céu e inferno e que vai acabar com esses dois limites, e aí a gente vai partir para uma nova ideia, e aí a gente vai continuar estudando com a doutrina espírita, e aí nós vamos ter a oportunidade de vivenciar, quando eu digo vivenciar, de conseguir, por intermédio das comunicações espíritas, do trabalho da casa espírita de auxílio espiritual, também de entender e de edificar espiritualmente o nosso saber, de que essa questão do céu e inferno ela não existe, que há outras visões e outros modos de ver ainda sobre a angústia que cerca o homem em torno da morte. Bom, em 1868 nós temos a publicação da Gênese, que vai também desvelar, que vai também descobrir e abrir um novo horizonte no que diz respeito à Gênese e os fenômenos que circundaram a construção do planeta Terra e tudo isso. Então a Gênese vai trabalhar um pouco mais fundo com isso. E há uma publicação de 1862, né, que é a Viagem Espírita, que também vem sendo muito estudado nas casas espíritas, e Viagem Espírita vem trazendo novas informações para a sedimentação do saber da doutrina espírita. Ou seja, nós temos muito conteúdo ainda a ser descoberto. Não adianta nós sustentarmos a ilusão. Eu fiz o curso do Livro dos Espíritos, eu fiz o curso do Livro dos Médiuns, eu fiz o curso do Pentateuco, eu já sei de Espiritismo. Não é assim. Não é assim que funciona. E nós vamos também observar que a obra de Kardec ela vem muito categorizada, né? Com os capítulos, as perguntas, as divisões, né? A parte terceira, né? Capítulo 2, e tudo isso mostra o caráter pedagógico de Allan Kardec, que era justamente ele definindo e ele tendo essa expertise de um homem do saber, de um professor, da preocupação de como o outro ia entender isso que estava sendo transmitido. E aí eu queria voltar um pouquinho na imagem, porque na biografia de Henri Sousa, lá, que também acompanha o que é o Espiritismo, que é uma das obras também que nos ajuda
bastante, é uma das obras que nos ajudam bastante a entendermos esse modo de conceber a doutrina espírita, né? Quando ali está o crítico, o cético, e reúne um pouco das críticas que Kardec recebia também. Ali é uma forma de dialogar e de mostrar para a gente um pouco mais do que é o Espiritismo na verdade. E nessa biografia de Annie Souza, ele vai deixar bem claro que Kardec tinha um humor jovial, o que derruba essa nossa pretensão e essa nossa aliança que tivemos muito tempo, né? De uma doutrina ligada a essa imagem pesada, carregada, de muito significado de rigidez, de um peso que a gente não consegue carregar e que tudo é provação, e que muitas das vezes está ligada a essa imagem da seriedade extrema, né? Que a gente já falou um pouco disso, né? Que para não confundir a seriedade não confundirmos a seriedade com a vigilância no trabalho espiritual. Bom, e quando eu falo de excesso de rigidez, aí eu vou chegar em outro ponto que é importante, que também a gente precisa se policiar para não confundir uma coisa com a outra, que é justamente o ponto que eu prometi falar, que é o amor, né? Que é a doutrina de amor. Então, se o Espiritismo é uma doutrina de amor, para que tanto peso, né? Para que tanto peso na prova? Tá, tudo bem. A prova e a expiação, elas estão aí. Nós vamos passar por elas. Mas por que tanto peso, né? Se é uma doutrina de amor, se é o Consolador prometido. Mas que Consolador é esse, né? Que coloca ainda mais peso nas provas, mais peso na expiação. O irmão já está sentindo dor, e aí você vai fazer o quê? Você vai dizer para ele, não, você está sentindo dor porque na outra encarnação... Mas isso é uma leitura muito simplista, né, gente? Ah, você está sentindo essa dor porque na outra encarnação você fez isso, isso e aquilo. Quais são as provas disso? A prova disso está onde? Em que momento a gente tem o direito, né, de dizer isso para um irmão dentro da casa espírita, ou agora nesse momento online? Em que momento a gente pode dizer isso? Em que momento a gente pode argumentar isso? Em que momento a gente pode provar isso? O Espiritismo é uma doutrina científica nesse sentido também, né, de perguntar e buscar as respostas. Então, como dizer isso para um irmão? Então aí é importante dizer que a prova e a expiação nos colocam em comunhão com Deus e nos colocam em comunhão com Cristo. Porque muitas das vezes a gente necessita da expiação para voltar ao caminho que a gente estava deixando de seguir, com o qual a gente já tinha se comprometido antes de reencarnarmos. Olha só um conjunto de coisas que o trabalho de Kardec foi nos proporcionando e que muitas das vezes nós não valorizamos. Então, é preciso entender e é preciso atentar para o amor que cerca a doutrina de amor. Porque se o amor não fosse a regência do trabalho de Allan Kardec, nós não estávamos em uma doutrina de amor. Uma doutrina que é o Consolador prometido e que já tinha sido dita por Jesus lá atrás. Então, se Jesus é amor, se Deus é amor, a doutrina de amor dita por Kardec, ela só poderia ser regida realmente pela força do amor. E aí, quando a gente fala de força do amor, a gente não pode ficar preso a datas, a gente não pode ficar preso a momentos, mas nós temos que avaliar os momentos
e imaginarmos também o quanto esse trabalho de Kardec já se fortaleceu em amor. E quando a gente estava iniciando aqui as lembranças, né, na casa de Francisco de Assis, nós vamos ver como nós entramos, saímos, passamos, estudamos, nos reunimos remotamente, tendo como base o Cristo e o trabalho de Kardec, que não tem disputa, né? Ah, fala de Kardec, mas não fala de Jesus, fala de Jesus, mas não fala de Kardec. Não. É preciso achar a justa medida e aliarmos as duas coisas, porque elas são a mesma coisa. Elas são a mesma coisa. E aí, muitas das vezes, a ironia do destino nos mostra até nos estudos, como nós estávamos dizendo antes, que, não, mas o evangelho é fácil, o evangelho é gostoso, o evangelho... Sim, eu também acho. Mas o evangelho traz fontes de que muito mais complexas do que a gente imagina se a gente for parar para ler com atenção. Então, como por exemplo, o presente que Kardec nos dá, espelhando o diálogo de Jesus com Nicodemos, trazendo provas da reencarnação, é um presente. Mas não é tão simples assim. Porque se fosse tão simples assim, a gente não estaria com as nossas dificuldades de compreensão, com a nossa leitura tendo que melhorar a cada dia. Então, na verdade, o que a gente não pode perder de vista é que é o amor que rege tudo que se faz dentro do Espiritismo e dentro da casa espírita. E esse precisa ser o nosso ideal. Mas o nosso ideal só vai ser esse se nós estivermos alinhados ao Cristo, né? E largarmos as representações, que é justamente a representação da foto de Allan Kardec. A gente só vai conseguir avançar no momento que nós largarmos as nossas representações e o que o externo nos diz para pensarmos e olharmos para dentro de nós. E essa é a grande missão também do Espiritismo, quando mostra para a gente que a evolução é individual. E essa evolução só vem com trabalho. Então, se essa evolução é individual e ela só vem com trabalho, o nosso amadurecimento espiritual também é um trabalho. E o amadurecimento espiritual, ele só vai vir a partir do momento em que nós silenciarmos o que vem de fora e pararmos para olharmos para dentro. Não só quando a gente olha para fora, a gente olha para o material, né? Mas a gente precisa também olhar para dentro e ser regido por essa força que a doutrina espírita nos mostra como boa nova, que é a alegria, que é o amor e que é a esperança, irmã da fé. Ou seja, se com esses elementos parece fácil, né? Uma receita de bolo, pega a fé, pega a esperança, mistura. Mas, alegoricamente, é assim. É nesse momento. É no momento que nós tirarmos, né? Que nós abandonarmos nesse nosso novo mundo, né? Que nós abandonarmos aquilo que representa e fomos um pouco mais a fundo, entendendo que é o amor que nos dirige como alma, que nós vamos conseguir o progresso e que nós vamos avançar. Bom, meus irmãos, eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço a oportunidade do trabalho e nesse momento nós precisamos fazer a prece para interrompermos o trabalho da noite de hoje e que tenhamos muitos sorrisos pela frente e que o diagnóstico da nossa alma seja cada vez de muito trabalho, de muita perseverança e de muita alegria e progresso, né? Um grande trabalho comandado pelo codificador Allan Kardec. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá na noite de hoje de podermos
realizar esse trabalho na casa de Francisco de Assis. Que a luz do vosso divino amor, que os bons amigos espirituais possam nos guiar, nos orientar e fazer com que a alegria, a fé e a esperança possa cada vez mais habitar os nossos corações. Graças a Deus.